projeto durante o ano. É um projeto longo e onde as pessoas estão se associando por interesse, de fato, em realizar uma exposição, em realizar trabalhos para uma exposição que será feita aqui no IA. A princípio, se não demandar mais espaço, a gente consegue na nossa galeria. Se demandar mais espaço, é possível que a gente veja quais são esses outros espaços, dependendo do desenvolvimento das obras, certo? Então, esse projeto, ele de fato começou há vários anos atrás, né? Ele começou no grupo de pesquisa em multimeios que eu tocava na PUC de São Paulo, que começou em 2001, ele foi se desenvolvendo, virou um projeto de pesquisa que me deu a bolsa de produtividade em pesquisa, e o projeto em si foi um resultado de uma parte da pesquisa, foi um resultado adquirido daquele momento. Então, a proposta estava pronta e era necessário, então, aplicá-la, implementá-la, né? Então, o que a gente faz a partir daqui é, de fato, essa implementação, né? Como é que surgiu essa ideia? Por que zonas de compensação, né? Alguns anos atrás, no Instituto Cultural Itaú, foi mostrada essa obra. Há uma edição que é um livro e a outra edição que são 2 livros que ficam imersos dentro de um aquário, né? E que tem um pequeno ímã, né, no meio do livro, que é acionado e desacionado pelo próprio movimento da água, fazendo com que o acontecimento se dê. Então, o livro ele é previsto que desapareça, que vá se desmontando a própria caligrafia não, usei caligrafia não, a impressão gráfica das palavras, ela tende a desaparecer, né, nesse trabalho, né? Então era também uma metáfora da relação com a situação física do livro. Só que, para quem teve contato com essa obra, e alguns de vocês aqui tiveram, se tinha uma impressão de uma alta contemplatividade, apesar de ser uma obra de arte e tecnologia, né? É muito comum que a gente associe as obras de arte e tecnologia com algum tipo de ruído, algum tipo de barulho, algum tipo de impressão que demande muito da relação com o espectador. Nesse caso, a obra demandava um mínimo, né? Era quase contemplativa no sentido em que bastava eu estar diante da obra e ver o livro se mover. Só que a impressão de imersão, no sentido da imersividade que a obra fazia resgatar, era tão forte que se ficava muito tempo diante da obra, mais tempo até do que é comum se ficar dentro de uma exposição, de uma obra, de uma instalação multimídia interativa, porque requisitava muito de todos os sentidos, aquela sensação de ver aquele movimento contínuo, saber que ele estava ali acontecendo de fato, sem ser uma imagem que estava sendo criada, e ao mesmo tempo era como se a gente fosse sugado para dentro da obra. Então havia um grau de imersão absurdo com um tipo de relação que a princípio seria de contemplatividade, né? Então o que eu olhei ali foi assim, um estado de quase êxtase, e que me chamou a atenção para essa coisa da dificuldade de se encontrar esses estados de calma, esses estados de contemplação no mundo cotidiano. Então eu comecei a sentir vontade de que isso estivesse presente em algum lugar, né? E mesmo a minha obra nunca foi uma obra silenciosa, eu sempre trabalhei com o ruído, com o deboche, com o cutucar, com o incomodar, né? Mas naquele momento eu senti que isso fazia falta, né? E levei essa questão para o grupo de pesquisa. Tendo levado para o grupo de pesquisa, lá nós começamos a entender que havia mesmo essa parcela de abertura, né? Então, que outros modos de interação seria possível, levando-se em conta essa espécie de natureza calma, como eu falei no meu projeto, né? A nossa oficina, nós dividimos a nossa sala em 4 cômodas. Primeiramente, vamos falar de parcerias, que faz uma relação direta com o projeto
ser um projeto que é necessário para acontecer precisamente com o outro, não é através de uma produção muito plural que as obras vão acontecer, no nosso caso também aconteceu. Vamos falar da questão do futuro coautoral em linguagens, que é um projeto voluntário, é um projeto interdisciplinar e no último momento vamos falar da questão da instalação, da revelação desse projeto ao público e de interatividade. Existem projetos que podem acontecer dentro de uma instância sem que as pessoas estejam reunidas, sem que as pessoas estejam propriamente dentro de um mesmo espaço. Então, até que ponto é que usando as tecnologias, mas de um modo o mais autoral possível, nós podemos criar coisas. Nós tivemos que dialogar muito à distância e dialogar ao mesmo tempo em tempo real. Isso aconteceu pela internet. Abram o vosso caderninho, por favor. Depois deste desenho da estrutura de instalação, vem uma folhinha amarela. Vocês viram essa folha vão ler aqui no cantinho, escrevam memória e paisagem. Entregar o livro à pessoa que está à sua direita e pedir-lhe que ela interprete através de um desenho a sua memória e paisagem. Uma proposta analógica, totalmente analógica. Essa aproximação que é analógica, ela necessita de qualquer situação que envolva qualquer tipo de tecnologia para se tornar mais palpável como obra. A pergunta é, há alguma alguma necessidade poética para que isso que vocês desenvolveram nessa conexão se torne algo relacionado à tecnologia? Se sim ou se não, como seria isso? Há uma provocação no sentido de tentar descobrir o que é essa tecnologia, como é que ela aparece mais ou menos enfática. Quanto mais transparente é a tecnologia para a gente, mais implícita ela está no nosso fazer, mas ela se tornou parte daquilo que é o nosso conhecimento, então a gente tende a não vê-la como distante dos nossos procedimentos. É exatamente isso. E, é claro, a gente está tentando colocar uma discussão na prática, para que vejamos que tipo de tecnologia é essa que nós faremos presente na nossa exposição. Então, ela trabalha dentro das estéticas tecnológicas. O que são essas estéticas tecnológicas? E é por isso que as nossas primeiras oficinas, elas trafegam muito nesse contato com aquilo que não é considerado, de fato, tecnologia em muitas práticas.